Vamos para o segundo Bora. causo, que é o causo do nosso querido assustado Denis. O Denis enviou esse causo aqui pra gente, pessoal. Então vamos lá. Esse foi o primeiro caos que ele enviou, se eu não me engano. Primeiro causo. Eu acho que foi o primeiro que ele enviou. Como eu não li ainda, não posso concordar ou discordar do senhor diretor. Então vamos lá. Boa noite, Andréia. Boa noite, senhor diretor, e um abraço para todos os assustados de plantão. Quem fala aqui é o Denis, e eu já mandei alguns relatos, não sei se vocês vão lembrar. Mas hoje resolvi contar um caso diferente. Esse aqui. Não aconteceu diretamente comigo, aconteceu com o meu pai. E antes de começar, eu preciso explicar uma coisa sobre mim. Eu sou médium desde mais novo. Eu já tive algumas experiências, já passei por situações que, sinceramente, uma pessoa que não tem preparo nenhum, talvez não aguentasse. Eu sigo mais a linha kardecista, enquanto os meus pais são evangélicos. Então vocês já imaginam. Nem sempre é um assunto fácil dentro de casa. Mesmo assim, com o tempo, meu pai acabou ouvindo algumas coisas que eu contei, algumas experiências. E um dia, conversando com ele, eu mencionei algo que sempre esteve comigo. Falei para ele que eu tenho um guardião, uma presença espiritual que me acompanha, que me protege e que está sempre ao meu lado. Eu até falei o nome, mas prefiro não dizer aqui por respeito. Na hora, meu pai reagiu de um jeito que eu já esperava. Ele deu aquela risada meio de canto, meio desacreditando, meio achando exagero. E então ele falou num tom muito irônico. Ah, é? Então ele está sempre do teu lado? Eu respondi. Tá, pai, sempre. Foi aí que ele disse algo naquela hora. Tô me arrepiando, gente, barbaridade. Foi aí que ele disse algo que naquela hora pareceu só uma provocação. Ai, gente, não faça. Provocar não é legal. Não é legal nem quando provoca os vivos, imagina os que estão do outro lado. Mas depois a gente entendeu que não era para ter sido dito. Ele virou para mim e falou: então manda ele fazer uma viagem comigo no ônibus. Uma viagem inteira, quero ver. Meu pai é motorista de ônibus, trabalha há anos e ele falou aquilo como quem duvida mesmo, como quem quer testar. Na hora eu fiquei sério, pai, não brinca com isso. Mas ele continuou: ué, se tá aí do teu lado o tempo todo, manda ele ir comigo trabalhar. Quero ver se ele existe mesmo. Barbaridade. Eu tentei encerrar o assunto, porque quem lida com isso sabe. Essas coisas não são brincadeira. Mas para ele ficou por isso mesmo. Uma conversa qualquer de um dia comum. Só que algum tempo depois veio a resposta. E não foi do jeito que ele esperava. Num dia de trabalho, meu pai chegou em casa na hora do almoço. Mas ele não estava normal. Entrou pela porta diferente, o rosto tenso, pálido, o olhar inquieto. E antes mesmo de sentar, ele falou para minha mãe: tu não sabe o que me aconteceu agora no ônibus. Na hora minha mãe já percebeu. O que foi, homem? Que cara é essa? E foi aí, Andréia, que ele começou a contar. Ainda sem jeito, como se nem ele acreditasse direito no que tinha visto. Ele disse que naquele dia tinha sido chamado para fazer uma linha reserva. Sabe, quando falta motorista ou algum ônibus quebra, e eles precisavam cobrir. Então, ele pegou o ônibus e foi levar a um grupo de trabalhadores. Fez o trajeto normal, deixou todo mundo. E quando estava voltando, já mais tranquilo, praticamente sem movimento, o ônibus ficou vazio. Nenhum passageiro, ou pelo menos era o que ele pensava, porque em um certo ponto do caminho um homem entrou. Só um. E ele não foi para o fundo, não ficou longe. Ele entrou e foi sentar logo ali na frente, na primeira poltrona, bem perto do meu pai.
Meu pai disse que achou até estranho, porque geralmente quando o ônibus está vazio, a pessoa vai lá para trás, ficar mais à vontade. Mas esse não, sentou ali, perto demais. E não demorou muito, começou a conversar, puxar assunto como se já o conhecesse. Falava tranquilo, com uma voz calma, mas tinha alguma coisa no jeito dele que meu pai não soube explicar na hora. Eles começaram a conversar, coisas comuns, família, rotina, vida. Meu pai falou dos filhos, falou da gente, coisa de pai mesmo. Até que em um certo momento ele perguntou: "O senhor vai descer aonde?" E o homem respondeu, disse o nome da rua, numa travessa ali perto, num lugar ali perto, um lugar que era praticamente onde a gente morava. Na hora meu pai até comentou: "Ué, então o senhor vai descer ali pertinho de casa. Eu moro ali também." E o homem respondeu com naturalidade: "Ah, é? Então o senhor vai descer bem perto mesmo." E continuaram conversando. Mas foi aí que a coisa começou a ficar estranha. Meu pai comentou de mim. Disse que tinha um filho que era veterinário. E antes mesmo dele terminar de falar, o homem interrompeu: "Ah, o seu caçula, né?" Na hora meu pai confirmou, meio automático: "É, meu caçula." Mas por dentro ele já estranhou, porque ele não tinha falado isso. Não tinha dito que era o mais novo. E o homem continuou olhando para frente, com aquele jeito calmo: "Esse seu caçula é um menino bem iluminado, viu? Um menino abençoado." Meu pai disse que nessa hora sentiu um arrepio leve, mas tentou disfarçar. "É, ele tem lá as coisas dele, os negócios dele, mas é um bom filho." Só que por dentro ele já estava pensando: como é que esse homem sabe disso? Porque não era só um comentário qualquer. Tinha certeza no jeito que ele falou, como se ele conhecesse. Eu acredito, Andréia, que foi ali que meu pai começou a ficar com aquilo na cabeça, porque até então dava para tentar levar na normalidade. Uma conversa, um passageiro, coincidências, mas tinha coisa ali que não batia. Ele mesmo falou: "Eu não disse que você era o caçula." E aquilo ficou martelando. Foi então que num semáforo ele resolveu tirar a prova. O ônibus parou no sinal, um cruzamento bem movimentado, carro passando, gente atravessando, aquela correria normal de cidade. E ali rapidinho ele pegou o celular, abriu a galeria, procurou uma foto minha e virou a tela para o homem. "É esse aqui, ó. Esse é o Denis, meu filho, o veterinário." O homem olhou, mas não foi um olhar comum. Meu pai disse que ele olhou como quem já sabia, e então respondeu com a mesma calma de antes: "Esse menino aí, eu passo lá, né?" "Esse menino aí, eu passo lá, né? É um menino abençoado, muito iluminado." Naquele momento, meu pai tentou disfarçar. É que ele tem lá as coisas dele, vê umas coisas, mexe com essas coisas espirituais, mas por dentro o desconforto só aumentava. Mesmo assim, eles continuaram conversando, só que aí meu pai começou a prestar mais atenção no trânsito. O cruzamento era complicado, muito carro, gente atravessando, não dava para ficar olhando direto para o passageiro. Então ele ficou naquele vai e volta, dirigindo, respondendo, olhando de vez em quando. Até que num certo momento ele percebeu. O homem parou de falar. O silêncio veio de repente. Mas como ele estava focado no trânsito, ainda levou alguns segundos para perceber de verdade. Ele terminou de passar pelo cruzamento, seguiu mais um pouco com o ônibus e então, quando teve um instante mais tranquilo, ele virou o rosto para a poltrona onde o homem estava e não tinha mais ninguém ali. A poltrona estava vazia
Assim, do nada. Meu pai disse que na hora o corpo dele gelou. Ué, cadê o homem? Ele ainda tentou se convencer de que o passageiro poderia ter ido para o fundo. Parou no próximo sinal, olhou pelo espelho, nada. Nenhuma pessoa no ônibus. Mesmo assim, quando terminou o trajeto, ele estacionou o ônibus e foi lá para trás. Andou corredor por corredor. Olhou banco por banco. Abriu tudo que podia abrir. Alçapão, espaço interno, nada. E tinha um detalhe, aquele tipo de ônibus com ar-condicionado não tem nem janela para abrir. Não tinha como alguém sair. Não tinha como descer sem ele ver. Não tinha como sumir. Mas o homem tinha sumido, sem barulho, sem sinal, sem explicação. E foi aí, Andréia, que tudo fez sentido. Meu pai disse que chegou em casa diferente, assustado de um jeito que minha mãe percebeu na hora. Ele entrou, sentou, passou a mão no rosto e soltou. Mulher, eu acho que dei carona para um fantasma. Minha mãe até estranhou no começo. Como assim, homem? Que história é essa? E ele começou a contar. Do início ao fim. O ônibus vazio, o homem que entrou, a conversa, as coisas que ele sabia e principalmente o momento em que o homem simplesmente sumiu. Minha mãe ouviu tudo em silêncio sem interromper e quando ele terminou, ela olhou para ele séria, daquele jeito que arrepia só de ver e disse: Fantasma não. Fez uma pequena pausa. Quem estava contigo era o guardião do Denis. Olá, me arrepiei, hein? Naquele momento, meu pai travou, porque na mesma hora veio na cabeça dele a conversa que a gente teve, a ironia, o desafio. Então manda ele fazer uma viagem comigo. Você duvidou, você quis testar, pois ele foi. Foi para te mostrar que ele existe. Andréia, meu pai disse que no exato momento em que ela falou isso, ele ouviu uma gargalhada, mas não foi uma gargalhada comum, não foi alguém rindo na rua, nem dentro de casa, foi como se fosse dentro da cabeça dele, alta, clara, uma gargalhada que ele disse que nunca vai esquecer, que só ele ouviu, mais ninguém. Naquela hora ele gelou, porque ele entendeu que aquele homem que entrou no ônibus, que sentou do lado dele, que conversou como se conhecesse tudo, não era um passageiro qualquer, era o guardião, o mesmo que eu tinha falado. O mesmo que ele desafiou. E o mais impressionante é que o trajeto inteiro batia. O lugar onde o homem disse que ia descer era praticamente na esquina da nossa casa, como se ele estivesse acompanhando, como se estivesse voltando comigo. Depois daquele dia, meu pai nunca mais brincou com isso, nunca mais ironizou, nunca mais duvidou, e até hoje ele evita falar sobre o assunto, porque ele tem medo, um medo real, daqueles que não dá para fingir que não existe. Mas uma coisa ele sempre diz: eu não vi um fantasma, eu vi alguém que estava ali por um motivo. E eu acredito, porque quem lida com essas coisas sabe, nem tudo que aparece vem para assustar. Alguns vêm só para mostrar que estão ali e que é melhor não duvidar, né, Verinha? Ah, Vera, será que a Vera já foi pro Lá, arrastapé já? né, Verinha? Verinha Verinha também teve teve um uma exemplo. experiência dessa aí, né? Meu Deus, esse caos aí que aconteceu com o pai do Denis, gente. Muito bom esse caos aí. Que experiência, né, gente? Muito bom aí o nosso querido Denis aqui, que tem muitos causos dele aí no canal, aí, muitos causos muito bons. Sim. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Aonde começa o senhor diretor? Pessoal, não esqueçam do like aí, tá bom? Se você aí, né, gosta aqui do nosso conteúdo, ajuda o nosso canal com qualquer quantia aí no Valeu Demais.
no super chat. É Eu isso vou aí. ficar muito agradecida, pessoal. E também tem o YouTube Shop, né, senhor Shopping diretor? que hoje não tá. Ah, tá preguiçoso, gente. Depois que ele começou o canal dele, ele tá Não, preguiçoso, isso. É que eu sabe? esqueci de colocar as coisas, pinar os produtos. Caramba, e agora no meio da live, se eu for mexer aqui, vai acabando dar problema na live. Mas se aparecer aí, ó, né, alguns produtos aí, não precisa entrar nesses produtos que estão aí aparecendo. Entre só pelo link aí do canal, que aí vocês vão para qualquer YouTube lugar aí Shopping do é YouTube Shopee, Shop. Mercado Livre, Magazine, Netshoes, Magazine Luiza. a perfumaria que a gente nunca lembra o nome. Isso, vamos para os comentários, gatinha. Então, onde? Primeiro deixa eu ver aqui. É a Thelminha? Até assombração. Malvadeza, aconteceu no apartamento, verdade, dimensões às vezes se cruzam, tem médico que vê, foi isso, era o portal, isso aí já foi, né? Já. Talvez porque fizeram malvadeza, às vezes nem os fantasmas estão no apartamento, até o minha, foi isso aí você não viu, né? Não. Errado aqui, agora. Ali a Thelminha? Isso. Talvez porque fizeram malvadeza, às vezes nem o fantasma, e sim o que aconteceu no apartamento. Sim, né? Mas não tinha apartamento. Sim, pode ser que ocorreu por ali, algum daqueles apartamentos. Só se ali, né, aquele andar ali, aconteceu alguma coisa e ficou ali marcado. É isso mesmo, Thelminha. Pode ser, Adana. Pode ser. A Thelminha, até assombração não anda a pé, imagina eu, né? Porque lá, né, a entidade veio. Pegou o busão, né? Aqui o Ítalo. Não deu. Aqui o Ítalo, o dia em que eu descobri que tenho esse troço de médium, eu não gostei, não fiquei assustado. É estranho, né? É estranho. Eu não gostei, não. Não gostei, fiquei assustado. Acredito que seja assim a reação de todo mundo que tem esse dom, né, gente? Principalmente pessoas que não têm contato com essas coisas, que aí, tipo assim, do nada se descobre médium, né? Agora, as pessoas como, tipo assim, eu, que fui criada sabendo, né, falando, ouvindo essas coisas, se eu fosse médium, eu ia agir naturalmente, né? É interessante, Ítalo, hein? Então quer dizer que você vê coisas, Ítalo? O Manfred está perguntando aí. O Manfred, Ítalo, você é médium? Olha aí, Ítalo, deve ter muitos causos aí, hein, Ítalo? Aqui o Ítalo, infelizmente me falaram que sou, né? E a Dani, tenha medo não, Ítalo. Você se acostuma com o tempo. Eu acho que acredito que depois você vai se acostumar, né? Aqui, mas, né, tipo assim, se você, quando é um médio, né, que só tem escuta algumas vozinhas falando, uns sonhos, mas um médium que vou falar porque que nem a minha mãe era, que nem o Denis de olhar para a pessoa e não saber se a pessoa, no começo deles lá, né? Começo quando eles começaram com a mediunidade, de olhar para a pessoa vir falar com ela e ela não saber se a pessoa era viva ou morta, aí é punk, né, gente? Porque a minha mãe, né, ela tinha dessas coisas também, mas a minha mãe aprendeu sozinha em casa. Tentou ir em alguns lugares, mas nada foi compatível com o que ela queria, com o que ela sentia, e ela aprendeu ali com os mentores dela, ela sabia ali o modo caseiro e o normal. Nada de ler, minha mãe era analfabeta, mas que nem o Denis soube muito cedo, né? E ainda bem que foi nos dias atuais assim, né? Tipo, então aprendeu muita coisa lendo, também muita coisa sozinho com os guardião dele ensinando. É difícil, né, gente? Mas infelizmente tem que se acostumar. Aonde, senhor diretor? É o Ítalo. O Ítalo. E aí, Manfred, você é parecido com essa imagem do seu perfil? É que o Manfred usa um avatar. Ah, um avatar, né? Parece. E o Ítalo também. O Ítalo também é um avatarzinho, não é? Não é, não. Não é foto dele. Não, acho que não é foto, não. Não, é a foto do... Foto? O Ítalo é foto. O Manfred é tipo um avatarzinho ali. Sim, aí depois ele vai responder aí. Né, um personagem aí. Muito bom o caos do Denis. Né, muito bom.
Aqui a Thelminha, ótimo caos. O Manfred, hahaha, sou sim. O cabelo é do mesmo jeito, o sorriso. Os amigos e parentes falam que é igual, por isso adotei. Coloquei. Olha, já até de longe eu tô ruim de vista De já, foto. gente. De foto. Ah, ó, legal, gente, legal. Aqui aqui a Dani. Para minha família é natural desde criança. De família já. Ah, da Dani já é de família. Eu acho que o do Denis também. Não sei se era a avó dele, parece que Eu era. acho que ele falou alguma coisa da avó. Da avó. Que tanto é que quando ele se descobre, né, médium, a avó parece que dá umas esclarecida na mente dele. Aqui a Verinha, depois vou ouvir esse caos porque chegou. O meu sushi. Verinha, Fui pegou, pagar hein? a Vera tá. Fui pagar o rapaz. Maldosa, hein, Vera? Maldosa. Isso é maldade. Verinha. Isso é maldade com o pessoal. Ah, mas amanhã eu vou numa festa japonesa aqui no centro de Santos, no Valongo, e também vou me acabar, velho. Vou me acabar. É um encontro. Não é um encontro, é um evento. Um evento. Que comemora a chegada dos japoneses aqui no Brasil. O início da colonização. E foi aqui no Porto de Santos, o navio Kassato Maru. Isso de 1905. Então vão ser 4 dias de festa. Dia 17. 18 e 19. São 3 dias. São 3 dias. 17, 18 e 19. E com o meu canal, Vem Comigo Santos, eu vou ver se eu faço live amanhã lá. Ele vai fazer live amanhã lá. Vai lá, olha lá, pessoal. Vai lá dar uma espiadinha lá, vai lá ver a gente lá andando ali no Valongo, que é um lugar bem bonito, bem legal também. Eu vou ver se eu faço live amanhã em outros locais de Santos, que vai ter mais eventos em Santos. Vai ter mais evento. O Ítalo. Aqui. Não acostumei, não. É que rolou aqui pra mim, bebê. Mas tá pra você aí. Não acostumei não, Dani. A coisa é feia. Só o que já vi, eu vi, e ainda vejo e ouço. É bem... eu acho que é bem assustador, né, Ítalo? É bem assustador. Aqui é Daniel? Primeira vez na live. Daniele Torres. Eu vou ler de óculos, tá bom, pessoal? Que eu tô vendo. É Daniel, não? Daniele Torres. Agora sim. Primeira vez na live, amando conhecer vocês. Beijos de Virgínia. Oi! Adoro de Virgínia, nos Estados Unidos. Bem-vinda! Bem-vinda, Daniele! Legal, fiquei bem contente que nosso canal tá chegando lá, né? Lá, quem sempre às vezes aparece aqui para conversar com a gente também é o nosso amigo Reinaldo lá de ele é de Maryland. Agora tem a Daniele de Virgínia. Legal, bem-vinda. Espero que goste. Aqui o Ítalo é foto mesmo do meu casamento. Eu vi que era foto do meu casamento. Legal. Galã na foto aí. Tá bem galã. Aqui a Dani tem todo tipo de espírito, mas você pode procurar ajuda num centro espírita. Isso mesmo. Pro Ítalo, não é isso? Pro Ítalo, é. A Dani, ruim é espírito fedorento e raivoso. Olaiá. Tem dessas coisas, né, Dani? Minha mãe falava pra gente, né? Ser médium não é só ver coisas boas, não. É ver muitas coisas ruins. A Vera, eu amo comida japonesa. Ô, Verinha. Amanhã eu vou mandar um alô pra você, Vera. Amanhã a gente vai lá no festival? Festival. Japonês, né? Sim. Aqui, a Dani, bem-vinda, Daniele Torres. Muito bem-vinda. O Ítalo, já vi desses fedorento muitas vezes. Então, o Ítalo é daqueles mesmo, não é só de escutar a vozinha, não. Que vê de tudo. Vê de tudo, barbaridade. Aqui a Vera, seja muito bem-vinda, Daniele. Bem-vinda aí.